Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui para transmitir a mensagem semanal para esse povo abençoado que é o povo da Igreja Batista em Vila Permanente. Eu vou repetir porque eu gosto de repetir essa frase. Eu me sinto muito honrado em ser pastor da Igreja Batista em Vila Permanente. Honrado porque é Deus quem me colocou aqui. Deus me trouxe tão longe, lá do Rio de Janeiro, para pastorear essa igreja. Amo esta cidade, amo esse estado e amo a igreja. E vocês são ovelhas de Jesus. E Jesus Cristo me confiou cuidar de vocês aqui na terra, até o tempo em que a igreja vai subir para o céu e Jesus reunirá todas as suas ovelhas, Deus Pai, todos os seus filhos em sua casa. Será muito lindo. Eu quero fazer uma leitura agora, nesse momento, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, de 1 até o versículo 8. Diz assim: Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entremente os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Meus queridos irmãos, muitas situações adversas a Igreja de Jesus Cristo já passou desde a sua organização com Jesus. Nós falamos anteriormente sobre Estevão, e quando Estevão foi morto, apedrejado, começou uma grande perseguição à igreja. Pegaram corda, pegaram força com isso, Estevão apedrejado e tal, e vamos perseguir a igreja agora. E aí começaram a perseguir a igreja. Saulo, que depois vem a se tornar apóstolo Paulo, ainda como Saulo, perseguidor da igreja, aproveitou a oportunidade também que a igreja estava sendo perseguida e entrava nas casas e prendia tanto homens como mulheres, arrastando-os de dentro de suas casas e levando-os presos. Mas em meio a esse caos todo, que foi a morte de Estevão, e essa perseguição da igreja em Jerusalém, e Saulo procurando prender os crentes, em meio a esse caos todo, Filipe vai para somente os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas todos os discípulos, inclusive Filipe, que era um diácono, saíram de Jerusalém e foram pregar nas redondezas. E Filipe foi então para Samaria, uma cidade idólatra, uma cidade cujos moradores não conviviam bem com os judeus, e Filipe foi para ali pregando a palavra a tempo e fora de tempo, e muitos espíritos malignos que tinham possuído algumas pessoas tiveram que sair correndo, libertando as pessoas, deixando as pessoas em paz, e muitas enfermidades foram curadas também. Então eu volto a dizer a vocês a respeito da oportunidade. Filipe não saiu de Jerusalém chorando, Estevão morreu, a igreja sendo perseguida, cadê Jesus? Cadê o Senhor? Não. Ele falou, está aí a oportunidade para pregar agora em Samaria e pregar em toda a Judéia e sair pregando. E foi ele, destemidamente, pregando a palavra, e onde ele chegava o Senhor o honrava,
que as pessoas possessas ficavam libertas e os enfermos ficaram libertos também, foram curados. Então, meus irmãos, quem sabe, na verdade, quem sabe não, eu quero afirmar, essa é uma oportunidade para que mesmo dentro de casa, recolhido, você possa falar do amor de Deus e pregar a palavra a quem precisa ouvir, porque não conhece. Não é tempo de chorar, não é tempo de ficar assustado demasiadamente, não é tempo de achar que Deus está sendo injusto, não é tempo disso. É tempo de pregar, de anunciar, de orar, de testemunhar, de falar do reino de Deus e buscar respaldo das Escrituras para o que está acontecendo aí. Então, meus queridos irmãos, faça como Estevão fez. Em meio a um caos, a igreja ali de perseguição, e perseguição muito mais séria do que essa pandemia, porque essa pandemia é um vírus, né, que está no mundo todo. Essa perseguição eram soldados romanos que entravam com espada, com lanças e com tudo, e matavam mesmo os crentes daquela época. Então, eles não ficaram chorando, recolhidos, sentados, reclamando da vida, não. Eles saíram pregando e anunciando. No nosso caso aqui, como é o vírus, e a gente deve ficar recolhido em casa, pelo menos quem faz parte das pessoas de risco, mas aproveite a oportunidade para orar, para ler a Bíblia e para pregar, para anunciar o reino de Deus. Fala às pessoas da sua casa, a tempo e fora de tempo. Então, quando as coisas ficaram feias para Estevão, em vez de ficar olhando para os olhos e para o rosto de quem estava enraivecido contra ele, ele olhou para o céu. Filipe, quando viu a coisa muito feia da perseguição da igreja, ele saiu e foi para a Judéia e Samaria, e os outros irmãos também, pregar a palavra e ser usado pelo Espírito Santo de Deus, e houve uma grande mudança, porque muitas pessoas se converteram. Nós, da Igreja Batista em Vida Permanente, estamos vivendo um novo tempo, como vocês sabem. E dentro desse novo tempo que Deus tem nos proporcionado, olha aí uma oportunidade. Então vamos pregar a tempo e fora de tempo. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, te entregar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Os teus braços declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Amém. A graça e a paz